Ora, terça-feira, dia 1 de fevereiro, à altura de fazermos aqui um recapzinho daquilo que aconteceu no mercado de janeiro, aliás, no último dia de mercado, e é uma coisa que me deixa chateado. Quer dizer, andámos aqui um mês, eu aqui a queixar-me que não tínhamos notícias de mercado, não tínhamos nada, não havia nada, e de repente, eis que no último dia, Sporting e Porto, e de contratações, o Porto Timorense muda o plantel. Ora bem, vamos aqui olhar então para as principais contratações do último dia. Vamos fazer aqui um recapzinho mais rápido, porque tenho aqui 2 páginas abertas de coisas para falar. Vamos começar pelo Sporting, um clube que realmente no último dia de mercado se reforçou aí com muita força. 2 grandes reforços para a equipa de Ruben Amorim. Primeiro, falamos de Islam Slimani, um nome que começou a ser veiculado na reta final do mercado e foi mesmo oficial no Sporting. Assinou aparentemente por 1 ano e meio com os Leões a custo zero, depois de ter rescindido de contrato com o Olympique Lyon. Foi o próprio Olympique Lyon que revelou que o jogador ia rumar ao Sporting. Foi o próprio Olympique Lyon que revelou que o jogador rescindiu o contrato. Ora, o Slimani, toda a gente sabe o que é que ele fez no Sporting. Desde que saiu no Sporting, nunca conseguiu impor-se, passou por muitos clubes, Leicester, depois andou no Newcastle, Fenerbahçe, Mónaco, Lyon, onde esteve 1 ano e meio, portanto nunca foi propriamente um jogador que atingiu os níveis que teve no Sporting. No Sporting naturalmente foi um jogador que deixou saudades. Depois, o grande negócio do último dia de mercado, parece-me, a parte de Galeno, já vamos falar de Galeno também, é o Marcos Edwards. Foi a principal novela deste mercado, e até é uma novela que já vem do verão passado, e então no último dia o Sporting garante o Galeno. O Sporting paga então 7,67 milhões de euros por 50% do passe do jogador. O resto do passe pertence ao Tottenham. Cede o Bruno Gaspar em definitivo ao Vitória e ainda o Jenny Catamo por empréstimo e o Gonzalo Plata também por empréstimo. Jenny Catano tem até uma opção de compra. Portanto, é um negócio complexo. O Sporting no fundo quase que pagou para rescindir com o Bruno Gaspar para que ele fosse para o Vitória, um regresso de Bruno Gaspar ao Vitória, onde se evidenciou. Depois o Jenny, aliás, empréstimo até final da temporada, e há uma opção para o empréstimo se estender para a época seguinte e ainda uma opção de compra. E depois o Gonzalo Plata, há um direito de preferência e exclusividade para a transferência definitiva a partir da próxima época, ou de jogadores de valor equivalente, no caso de não haver a oportunidade de Gonzalo Plata ser contratado, isto porque o jogador naturalmente está emprestado no Valladolid, e se o Valladolid acionar a opção de compra, aí o Vitória já não tem essa preferência, terá direito de preferência para um jogador semelhante. Portanto, curioso para perceber toda esta mecânica. Vamos ver então o que é que o Marcos Edwards a partir de agora faz ao serviço do Sporting. Naturalmente no Futebol Clube do Porto foi o dia, já tínhamos falado ontem, quando fizemos ali uma ligeira atualização ao final da tarde, já tínhamos falado naturalmente do Ruben Semedo, que já estava no Porto a fazer exames, foi oficializado naturalmente. O jogador disse que teve aí outras propostas, mas que preferiu ser jogador dos Dragões. Em relação ao Galeno, foi então contratado. O jogador custou 9 milhões de euros referentes aos direitos que o Porto detinha sobre o jogador, ou seja, os 50% que o Braga tinha. E portanto o jogador assinou até 2026, cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, vai vestir a camisola número 13, vem para ser naturalmente o substituto de Luís Dias, ainda que naturalmente haja ali outras opções. O PP e o próprio Chico Conceição podem também fazer essa posição, e portanto vai entrar aqui na luta ao Galeno, que é um jogador que naturalmente já passou pelo Futebol Clube do Porto, já trabalhou com Sérgio Conceição e agora vai ter esta nova oportunidade de relançar-se na sua aventura nos Dragões. Ora bem, eu aqui no Sporting passei só uma coisa à frente, uma notícia que me surpreendeu, que foi a questão do Jovane ser emprestado ao Lazio. O jogador é emprestado então ao Lazio. A Lazio paga 1 milhão de euros por um empréstimo e mais 8 milhões de euros caso avance depois para a contratação, porque há uma opção de compra no valor desses 8 milhões de euros. Ora bem, o Jovane é um jogador que prometeu muito no Sporting, mas nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, digamos assim, lesões, algumas questões de Covid, nunca conseguiu
ter assim um seguimento com o Ruben Amorim e acabou por cair naturalmente nas opções e agora acaba por ser emprestado à Lazio. Portanto, falámos do Futebol Clube do Porto, Galeno e Ruben Semedo, são os dois reforços da equipa dos Dragões. Não chegou nenhum lateral direito, como se chegou a imaginar. O lateral direito que se falou era o Sakho rumou a França, um empréstimo do Vitória ao Saint-Étienne, com o Vitória a pagar, aliás, com o Saint-Étienne a pagar cerca de 300 milhões, era bom 300 milhões de euros pelo Sakho, não, 300 mil euros pelo Sakho, e não há opção de compra, portanto é um empréstimo até final da temporada, até porque com a chegada do Bruno Gaspar há naturalmente aqui mais concorrência para o lado direito da defesa do Vitória. Saltando do Vitória, vamos falar do Estoril, porque anunciou o Raul Silva. Raul Silva, que nós demos aqui quase como fechado no Famalicão, ele foi dado como fechado no Famalicão praticamente, agora de repente aparece aqui como emprestado pelo Braga ao Estoril até final do contrato, até final da temporada, que é também o final do contrato do jogador. O Raul Silva vai então ter aqui a terceira experiência em clubes portugueses, depois de se ter evidenciado no Marítimo. É um central que tem golo, tem alguns problemas disciplinares, mas tem golo, é rijo. Acho que vai ser um reforço interessante para a equipa do Estoril, que realmente nos últimos tempos tem tido alguns problemas defensivos, também algumas lesões, e portanto aparece aqui o Raul Silva. Acho que vai ser um reforço muito interessante. Ora bem, no Portimonense muitas coisas a acontecer. Primeiro, Ricardo Ferreira, guarda-redes, rescindiu e saiu para a Eslováquia, para o FC DAC 1904, portanto está contratado, está fechada essa questão, era o guarda-redes suplente, digamos assim, o Ricardo Ferreira, do Samuel. Samuel ficou, na altura até se especulou, quando ele não foi chamado à última partida do Portimonense, especulou-se que ele pudesse estar de saída, mas não, foi só uma questão de Covid. E houve três contratações neste último dia. Primeiro falamos de Ricardo Matos, um avançado de 21 anos que leva 10 golos em 14 jogos pela Olhanense, portanto assinou até 2025 com mais um de opção. Falamos de um avançado muito interessante, que tem estado aí a aparecer muito bem nas divisões secundárias. Depois, Julian da Costa, lateral que vem do Coventry, portanto o reforço para a equipa do Portimonense. E depois do Sapara, avançado do Leixões, também assinou pelo Portimonense. Vem também aqui tentar resolver aqui um problema no ataque, o ataque do Portimonense não tem sido particularmente feliz, especialmente depois da saída do Beto. O Julião da Costa é um lateral direito, vem naturalmente também para o lugar que era do Fali Candé, que também saiu. No Tondela, dar aqui algumas notas. Temos aqui um reforço, Marcelo Alves. Falamos num jogador brasileiro que vem do Madureira, portanto pouco conhecimento que temos, é um defesa central que vem reforçar o plantel do Tondela, vem por empréstimo do Madureira. E chegam também mais dois jogadores, Matias Lacava e o Cessi de Almeida, estão confirmadas, duas notícias que o 00 até por acaso avançou em primeira mão. Primeiro, médio francês Cessi de Almeida, ele que é um jogador que chega para colmatar algumas saídas e alguns problemas que a equipa tem tido. É um jogador que tanto pode jogar como médio ofensivo como médio centro. Ele é francês, mas tem dupla nacional do Benin, ele é internacional pelo Benin, assim é que está correto. E depois o Matias Lavaca é um extremo venezuelano que teve formações de Barcelona, Lazio, Benfica, portanto tem aí um arcabouço grande a nível de formação, e vai chegar agora à equipa do Tondela para reforçar também o ataque, que já recentemente também recebeu um extremo espanhol e agora tem mais um jogador. Este é um jogador que estava a jogar no Brasil, no Santos, onde também não estava a jogar particularmente muito, mas traz aqui pelo menos uma escola bastante interessante. O Santa Clara anunciou ex-companheiro de Lincoln no Grêmio. Falamos de Patrick Ferreira, é um reforço do Santa Clara neste mercado de inverno. É um jogador interessante, atenção, jogou com o Lincoln no Grêmio e jogou mesmo no Grêmio, 18 jogos, 10 jogos, portanto foi tendo as suas oportunidades, estava emprestado aí a um clube de uma divisão inferior. Falamos de um jogador que é um criativo, faz curiosamente mais ou menos a mesma posição que o Lincoln. Vamos ver como é que os dois jogadores se vão enquadrar na equipa juntos
juntos nesta nova experiência na equipa do Santa Clara. Dizer ainda, saltamos agora para o... exatamente, a grande bomba do último, uma das grandes bombas do último dia de mercado. Nico Gaetan assinou pelo Passos de Ferreira, é reforço da equipa dos Castores, é um jogador que naturalmente todos nós conhecemos, esteve no ano passado no Sporting Braga, já não é o mesmo jogador, mas o que é certo é que reforça o Passos, reforça a custo zero, depois de ter rescindido com o Peñarol, e portanto, o jogador de 33 anos foi anunciado esta segunda-feira pela equipa do Passos de Ferreira. Naturalmente, há mais algumas coisinhas, e eu peço desculpa por às vezes de perder aqui um bocadinho a noção, porque é mesmo muita coisa, já vamos com 10 minutos e nem sequer chegámos ao mercado internacional, e portanto fica aqui esta nota. Isto tudo está em 00.pt, portanto há aqui naturalmente outras situações que nos estão a passar, porque houve realmente muitas mexidas, todas as atualizações da Liga estão no 00, e portanto pode consultar aí, há aí realmente muita coisa que aconteceu, e algumas coisas que às vezes podem aqui passar, porque foram realmente muitas inscrições, muitos novos jogadores a jogarem no futebol português, e trocas até dentro do próprio futebol português, e portanto ficamos aí com essas notas. Só queria dar esta nota também, que o Santa Clara anunciou também um jogador que é o Luís Gomes, não conheço particularmente, mas é um jogador que no último jogo, na última época, no futebol da Colômbia, no Leones FC, fez 18 golos em 41 jogos, e é um médio que pode jogar nas costas do avançado também. Portanto, dois reforços interessantes para o Santa Clara, que naturalmente perdeu aqui vários jogadores nesta altura. Perdeu aqui também o Carlos Júnior, portanto, tinha perdido vários jogadores que até vieram do verão, e portanto reforça-se agora para tentar colmatar esta situação. Ora bem, vamos então lá para fora. Vamos começar até com uma notícia que nem tem muito a ver com o mercado, mas vamos dar aqui a nota dela. João Cancelo renovou com o Manchester City até 2027, tem sido um jogador muito, muito importante no City nas últimas épocas. Dizer que o Fulham anunciou na segunda-feira que Domingos Quina está de regresso, aliás, está de regresso ao seu clube, o Watford. Domingos Quina estava no Fulham, acabou por não ser propriamente muito feliz, e o empréstimo é então terminado. Vamos então fazer aqui um ping-pongzinho entre vários países, porque há realmente muita coisa. Vamos começar com Laurent Koscielny, o defesa central internacional francês, rescindiu com o Bordeaux. O jogador tinha tido aí alguns problemas com o clube, estava sem treinar, ou estava a treinar à parte devido aos problemas financeiros do Bordeaux, e agora ele, que era um dos jogadores mais bem pagos, e agora o Koscielny é um jogador livre, internacional francês, com passagem longa pelo Arsenal, portanto está aí no mercado para eventualmente poder ser contratado. Depois, outra notícia também surpreendente: o Pierre-Emerick Aubameyang assinou mesmo pelo Barcelona. Nós falámos aqui ao final da tarde que o negócio ia cair porque o Barcelona não tinha condições para pagar a totalidade do ordenado do jogador num empréstimo com o Arsenal. O que é certo é que o jogador rescindiu com o Arsenal depois dessa situação e assinou mesmo pelo Barcelona. Portanto, ainda não temos grandes informações. O que é certo é que aos 32 anos e depois de uma situação disciplinar no Arsenal, Aubameyang é reforço dos Gunners que tiveram um mau último dia de mercado, falhando alguns dos principais objetivos do clube. Ainda na Inglaterra, dizer que Jermaine Defoe regressou ao Sunderland. O Sunderland, que foi a primeira casa ou foi a casa onde ele se evidenciou mais no futebol inglês, agora regressa para jogar no segundo escalão do futebol inglês. O antigo internacional estava sem clube depois de ter rescindido de contrato com o Glasgow Rangers. Continua a jogar aí o Jermaine Defoe, um avançado que em Inglaterra teve a sua história. Também em Inglaterra, muita coisa a acontecer na Inglaterra. O Everton anunciou contratações, uma delas Dele Alli, surpreendente, um jogador que chegou a ser apontado como um dos grandes, o herdeiro do Tottenham juntamente com o Harry Kane. O que é certo é que agora é vendido ao Everton, vai pagar 12 milhões de euros quando este chegar aos 20 jogos, portanto para já ainda nem sequer pagaram nada. Uma situação que acabou por ser surpreendente, e
E o Dele Alli é então jogador do Everton. O Tottenham, que emprestou também Giovanni Lo Celso ao Villarreal, o médio argentino segue de novo ao futebol espanhol, empréstimo até final da temporada. Giovanni Lo Celso também acabou por não ser propriamente muito feliz no Tottenham, e com as chegadas e com os reforços que o Tottenham conseguiu neste mercado de inverno, o Bentancur e o Kulusevski, acabou por haver menos espaço para jogadores como Dele Alli e como o Giovanni Lo Celso. O Tottenham, que também emprestou Bryan Gil ao Valência, chegou até a falar-se que o Porto podia envolver-se aí no negócio, mas o que é certo é que o Bryan Gil está mesmo emprestado ao Valência até final da temporada. O Bryan Gil, que se evidenciou na temporada passada no Sevilha, na altura foi uma contratação até cara, com o Tottenham a pagar e ainda dar o Eric Lamela ao Sevilha. Agora o jogador regressa à Espanha para rumar ao Valência, que consegue então o empréstimo do jogador por meia temporada. Ainda no futebol britânico, aliás, ainda no futebol inglês, o Van de Beek, nós já tínhamos falado aqui desta situação dele poder ser emprestado ao Everton, foi emprestado ao Everton sem opção de compra, é um empréstimo até final da temporada. O Everton a reforçar-se muito bem para tentar eventualmente não sair ali. Eles estão em 16º lugar, agora com a chegada de Frank Lampard, alguns reforços também novos, e portanto tentarem não serem surpreendidos nisto da manutenção. Dizer ainda que Aaron Ramsey é reforço do Glasgow Rangers, ou do Rangers, esta nova definição do clube é o Rangers, é emprestado pelo Juventus até final da temporada. Aparentemente não há opção de compra, ou se há, o valor não é conhecido, portanto há aqui algumas dúvidas ainda neste negócio. Depois o Arsenal, que falhou aqui alguns alvos de mercado, e os adeptos estão aí a atacar bastante este mercado de inverno para o Arsenal, anunciou a contratação de Aston Trusty. É um jogador que vem dos Estados Unidos, ele é norte-americano, jogava no Colorado Rapids, é um defesa de 23 anos que ainda não é internacional, e que vai ficar na MLS pelo menos até a final da temporada. E depois, quando vier, a ideia será aparentemente emprestá-lo a um clube do futebol europeu, portanto uma contratação um bocadinho uma aposta aqui, ver o que é que isto vai dar. Para fechar, só aqui algumas coisinhas. Primeiro, o Barcelona cedeu Iñaki Peña ao Galatasaray, é um jogador que vai por empréstimo sem opção de compra. O Galatasaray estava aí com alguns problemas na baliza, uma lesão de museleira, portanto reforça-se agora com este terceiro guarda-redes do Barcelona. O Reinildo é reforço então do Atlético Madrid. Chegou-se a dizer que ele ia apenas assinar agora e depois ser reforço apenas no final da época. O que é certo é que acabou por ir mais cedo, até porque o Atlético perdeu o Trippier para o Newcastle e portanto precisava de um lateral direito. E depois, só para terminar, Matias Ares, um jogador que é bastante conhecido para quem joga Football Manager, é reforço do Granada, deixou o River Plate, um negócio que, segundo a imprensa espanhola, custou ao clube espanhol cerca de 4 milhões de euros, mais coisa menos coisa. É um jovem avançado de 19 anos, foi muito associado ao Atlético de Madrid, mas para já vai ficar no Granada. É um jogador que fez 37 golos em 91 jogos no futebol uruguaio. Eu disse o River Plate, mas é o River Plate do Uruguai. Ora bem, foi muito longo, foi um último dia de mercado com muita coisa. Tudo isto em 00.pt, eu volto a lembrar, houve muitas transferências que eu aqui não abordei, acaba por ser normal e portanto já sabe, consulte. Nós terminamos por aqui o nosso podcast de mercado, já sabe como é que é isto, é sempre durante o mercado. Voltaremos no verão, vamos ver se com o mesmo formato ou se com algumas novidades. Será a terceira temporada deste podcast, diário sempre, uma coisinha assim curtinha para nós falarmos aqui um bocadinho de mercado e de algumas situações que estão a acontecer. Portanto, pode-me seguir no Twitter, pode seguir isto tudo em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.